Todos os anos nós somos bombardeados de filmes, lançamentos no cinema, no streaming, em todo lugar. E em 2025 eu assisti a 125 estreias, para contar aqui para vocês quais são as melhores. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre os melhores filmes de 2025. Mas antes da gente começar, eu peço para que você deixe aqui embaixo o seu top 5 do ano, curta esse vídeo e se for novo por aqui, também se inscreva. Eu também aviso que eu levo em consideração aqui o ano que esse filme está registrado no Letterboxd. Se lá tá 2024, não entra aqui. Se lá tá 2023, não entra aqui. Tem que estar 2025. E as menções honrosas ficam no final do vídeo. E então, começando em 10º lugar, Fórmula 1, dirigido por Joseph Kosinski. No longa, vamos acompanhar a trajetória de um piloto veterano da Fórmula 1 que precisa se superar, lidando com carros cada vez mais modernos e desafiantes cada vez mais preparados. Olha, fazia tempo que eu não ficava com tanta adrenalina tenso na sala de cinema. Talvez desde Top Gun Maverick, que é do mesmo diretor. Brad Pitt aqui encarna um personagem simpático. Ele é marrento, mas você logo compra dele, você logo embarca na dele. É um coroa confiante e que consegue levar esse filme muito bem. Assim como o diretor, o Joseph Kosinski, que filma cada corrida de um jeitinho especial, primando pela imersão. Ele te joga na pista e você sente o carro. Esse é um daqueles filmes que vale a pena inclusive ser visto na maior tela possível, com o melhor som possível. Se você deixou ele passar nos cinemas, você perdeu parte da experiência. E falando em experiência, chegamos no 9º lugar da lista, Avatar, Fogo e Cinzas, dirigido por James Cameron. Voltamos aqui ao mundo de Pandora acompanhando Jake e sua família, que seguem sendo perseguidos pelos humanos, mas agora também pela tribo do fogo, saqueadores cruéis. Sim, a gente tem o controverso Avatar 3 aqui nessa lista. Ele dividiu opiniões, muita gente falou que ele era uma repetição do segundo filme, mas eu discordo em partes e consigo aproveitar muito a experiência. O 3D é sensacional, o James Cameron tem uma direção extremamente habilidosa, todo o trabalho de som também é fascinante. Eu entro ali naquele mundo de Pandora, acompanho os navios e não quero mais sair. O James Cameron aposta em histórias simples, mas que dialogam profundamente com o público. São dilemas humanos, é o amor, é a vingança, é a família. E ele explora tudo isso aqui à enésima potência em mais de 3 horas de duração, que para mim particularmente passaram voando. Eu adoro esse universo, eu adoro esses personagens e James Cameron, por favor, agiliza o 4 e o 5 logo. Eu tô doido pra conhecer mais e mais de Pandora. E em 8º lugar aqui na nossa lista nós temos A Hora do Mal, dirigido por Zach Cregger. This is where the story really starts. Em um horário específico da madrugada, todos os alunos de uma mesma sala de aula levantaram e fugiram de casa, deixando seus pais completamente desamparados e tornando a professora a principal suspeita. Olha, pensa em um filme que me surpreendeu do começo ao fim. O diretor investe em uma alternância de pontos de vista que só engrandece essa história ao nos entregar de pouquinho em pouquinho migalhas de informação. A gente vai montando esse quebra-cabeça que no final
é muito recompensante. Tudo isso através de um terror que passeia entre diferentes estilos. Tem muito do sobrenatural mais gore, mais pesado, mas também existe uma fantasia, uma mitologia por trás desse mundo que passa, por exemplo, por bruxarias, feitiçarias, e mais pro final ainda existe uma pegada de terrir, um terror que se incorpora à comédia, ao humor. Eu realmente adorei A Hora do Mal, fora todo o tema que ele carrega, um tanto quanto pesado, da violência que as armas trazem para as escolas estadunidenses. E em sétimo lugar nós temos Valor Sentimental, dirigido por Joaquim Trier. Na história vamos acompanhar duas irmãs que não têm uma relação muito amistosa com o pai. Um cineasta que dedicou sua vida à arte e esqueceu da família. Agora ele tenta se reconectar. Olha, esse filme dialogou bastante com o meu lado pessoal. Eu pensei muito na minha família, em toda a relação que eu tenho com um dos meus avós. Isso acabou fazendo com que ele, de certa forma, crescesse para mim. Mas, para além disso, é um filme muito sofisticado, se assim eu posso dizer. Existe todo um charme na sua direção bem sutil, e suas interpretações marcam o filme, passeando entre uma potência, uma carga muito forte e muita sensibilidade, muita sutileza. E é um filme que acaba também por discutir sobre a própria indústria e o estado das coisas na arte. Além, é claro, de, resvalando nisso, falar sobre o artista, sobre o autor e como ele enxerga sua própria criação. Da onde vem a sua inspiração, se é um cara que pouco vive e só tá mergulhado no trabalho. E em sexto lugar na nossa lista, vamos pro mundo dos super-heróis. Superman, dirigido por James Gunn. Clark Kent já é um jornalista no Planeta Diário, o Superman já é um herói estabelecido, mas Lex Luthor tem um plano. E ele cria uma das ameaças mais perigosas para esse herói até então. O seu maior desafio, tanto físico como psicológico. Temos aqui um dos filmes mais quadrinhos que eu assisti em muito tempo. James Gunn capturou com excelência a essência do Superman, a sua vibe punk rock sendo bonzinho. É legal como esse filme trabalha esse personagem que poderia ser tão coxinha, tão chato, de maneira divertida, descontraída, carismática. É um filme que exala cor, exala esperança, exala alegria. E mesmo trazendo muitos elementos até um tanto dispersos, como a Gangue da Justiça, o Krypto, o Martelo de Borávia, o Ultraman, o Lex Luthor, ele consegue trabalhar tudo isso em prol do seu personagem título, em prol do Superman, que tem uma jornada muito bem construída, muito bem pavimentada. É um filme sobre o legado, não do Superman, mas da sua família, tanto a biológica como a adotiva. Isso tem tudo a ver com o que o James Gunn sabe trabalhar e já trabalhou antes na sua filmografia, como por exemplo nos filmes de Guardiões da Galáxia. A questão aqui é que eu acho que ele conseguiu trazer ainda mais a cara dos quadrinhos para as telas. É um filme que não tem vergonha da sua fantasia, não tem vergonha de ser, entre muitas aspas, bobo. Mas ainda assim carregado de emoção, de sentimento. Ele é triste também, ele é apaixonado também. É um Superman que não se tolhe de emoções. Já que ele é invulnerável fisicamente, sentimentalmente ele é um tanto quanto frágil. E chegando no top 5, em quinto lugar, nós temos Twinless, um gêmeo a menos, dirigido por James Sweeney. Tipo, qual versão de mim
E nesse longa vamos acompanhar um gêmeo que acaba de perder o irmão e vive um profundo luto, uma grande tristeza, até que encontra uma fagulha de esperança em um novo amigo, que aparentemente tem muito em comum com ele. Mais uma vez, um filme que falou muito com o Luca na sua esfera pessoal e íntima. É um longa que dialoga bastante sobre a importância da presença do irmão. E eu falo que dialogou muito comigo porque eu fui uma pessoa que demorou a ter um irmão, ou melhor, uma irmã, mais precisamente 13 anos. E ao longo desse processo rolaram algumas perdas que eu não vou detalhar aqui, que acabaram mexendo bastante comigo, e esse filme trata disso. Com uma direção que sabe dar o peso certo a cada um dos seus elementos. É um filme triste pra caramba, um filme reflexivo pra caramba, mas que encontra em alguns momentos espaço para uma brincadeira, para uma descontração. Tudo isso através de uma direção que impõe ao filme um estilo um tanto quanto moderninho, que eu tenho certa resistência, mas aqui funcionou perfeitamente. Não à toa tá aqui no top 5 de 2025 como um dos filmes que mais mexeu comigo, que mais me tocou. E além disso, o filme ainda conta com algumas grandes interpretações. O Dylan O'Brien foi mais comentado por ser um nome mais forte, mas o James, que também dirige o filme, faz a dupla com o Dylan, manda muito bem. É o personagem, inclusive, que eu mais criei relação, mais vínculo, digamos assim, por mais que ele também seja o mais babaquinha, o mais escroto, e você provavelmente não vai gostar dele. Então, pensando bem, Twinless pode ser considerado até a surpresa do ano pra mim. O filme que eu nem sabia da existência, não esperava nada e me tocou profundamente. E agora, em quarto lugar, No Water Choice, dirigido por Park Chan-wook. No longa, nós vamos acompanhar um pai de família que acaba de perder um emprego. Ele estava 25 anos na mesma empresa, e com isso ele entra numa crise existencial, onde ele vai arranjar um novo trabalho agora na meia-idade. E com isso ele entra em um processo seletivo, mas decide eliminar os concorrentes. Sim, eliminar. Park Chan-wook é um diretor já muito celebrado, muito conhecido, diretor também de Old Boy, A Criada, então eu fui assistir ao filme com expectativas elevadas, e a cada nova cena ele me surpreendia. Afinal, ele engrandeceu esse seu estilo já muito robusto com algumas discussões que eu sentia fazer falta na sua filmografia. Inclusive, discussões que me lembram um pouco o cinema do Bong Joon-ho, diretor de Parasita. Principalmente na forma com que ele encara aqui, bem diretamente, uma crítica ao capitalismo e ao sistema como um todo. Que não vai tratar apenas de como o capitalismo despreza os seus funcionários, os seus trabalhadores, mas como o capitalismo condiciona essas pessoas a almejarem o nada, a almejarem um trabalho nada enriquecedor, nada divertido, que não tem nada a ver com o indivíduo. É você se matar ou você matar para ficar sozinho numa fábrica cheia de ruído, no tédio, fiscalizando troncos de madeira se tornarem papel. E como eu disse, trazendo todo o estilo característico desse diretor. Existem cenas aqui extremamente tensas, e ele joga para dentro da história a tecnologia, através das imagens. É um filme muito habilidoso nas rimas que ele constrói na mise-en-scène também, que varia entre essa tensão, esse suspense e certo humor, certa leveza, mas também tem drama familiar carregado, como esse pai vai sustentar a sua família, que começa a desapegar do cachorro, desapegar da casa onde cresceram. Tudo vai ruindo ao mesmo tempo que o filme vai crescendo. Cara, é angustiante,
é tenso, mas como eu disse, me rendeu também algumas risadas, uns momentos de descontração. Grande surpresa desse ano, grande filme, merece estar aqui no top 4. E agora, entrando no top 3, em terceiro lugar, Uma Batalha Após a Outra, dirigido por Paul Thomas Anderson. Viva la revolução! Nesse longa, vamos acompanhar um homem que em sua juventude foi um revolucionário nos Estados Unidos, mas agora, mais velho, sofre perseguições e precisa lidar com esse passado, em especial porque sua filha é colocada na mira. E sem sombra de dúvidas, esse foi um dos filmes mais badalados de 2025. Afinal, tem um elenco poderoso, protagonizado, por exemplo, pelo DiCaprio, e conta também com um diretor que adora papar uns Oscars, né? É um cara que nunca chega na cerimônia sem levar algum prêmio. E de fato, esse é um filme muito interessante, lançado em um momento ainda mais interessante. É um filme que trata de questões que estão muito em pauta nos Estados Unidos agora sob o regime do Trump, mas que, para além disso, consegue conduzir esses temas através de um estilo, de uma escolha que eu gosto bastante, que é a da sátira. É um filme do começo ao fim escrachado, engraçado, que trata tanto os revolucionários como o sistema de uma maneira um tanto quanto caricata. Mas isso não suaviza as ações, isso não suaviza a discussão, muito pelo contrário. Ao exagerar, o filme engrandece, torna um tanto quanto mais explícita cada uma das suas pautas. E eu entendo que isso acabe por desagradar algumas pessoas que falam que o filme esvazia certas discussões, mas isso foi justamente o que me pegou no filme. Eu realmente gosto da objetividade dele. E como dentro dessa discussão, ele ainda assim consegue construir um filme de momentos muito sólidos. A perseguição final dele, por exemplo, é aula de cinema. É aula de fotografia, é aula de montagem, é aula de direção, é aula de atuação. É um filme que consegue conciliar todos os seus departamentos muito direitinho para um único propósito, que é, por exemplo, nessa cena que eu tô citando de perseguição, gerar tensão, gerar suspense. Mas quando ele precisa ir pro drama, ele faz. Quando ele precisa ir pra comédia, ele faz. É um filme que vai constantemente se rearranjando. Inclusive, dentro de uma única cena, o filme se transforma em 1000 coisas diferentes. É uma perseguição, que é uma cena de comédia do DiCaprio tentando falar no telefone, que tá discutindo sobre a crise de imigração nos Estados Unidos. É uma doideira, é uma salada de frutas, mas que é gostosa. E com certeza é um filme que, como eu já adiantei antes, vai sair do Oscar com alguns prêmios. E agora a gente chega no nosso segundo lugar. O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. E para te proteger do Brasil. E no longa vamos acompanhar um professor que volta ao Recife depois de muitos anos com 2 matadores em sua cola. Ele precisa fugir desses caras ao mesmo tempo que reconstruir a sua vida ao lado do filho. Talvez esse seja o filme que carregue as melhores discussões de 2025. Kleber Mendonça Filho traz aqui um retrato muito interessante de uma época que é, por um lado, nostálgico, mas também crítico. A gente está falando do Brasil de 1977, em plena ditadura, com um Estado corrompido do começo ao fim, do topo da cadeia até o mais baixo nível. E discutindo e falando sobre uma gama de personagens muito diversos. É o matador do Sudeste, é o policial de Recife, o honesto e o corrupto, é o professor que queria investir em pesquisa e por conta disso
tá com a cabeça a prêmio, é a família da esposa desse professor que leva uma vida muito humilde, o pai é projecionista no Cinema São Luís, a mãe é dona de casa, a gente tem também a Tânia Maria interpretando uma senhorinha muito querida que é responsável por um prédio que guarda refugiados dos mais diferentes tipos. E todas essas histórias, todas essas realidades vêm à tela de maneira muito genuína. E para trazer, como eu adiantei logo no começo do meu comentário sobre o filme, uma discussão importante sobre memória e registro. As coisas que se perdem ao longo do tempo, as coisas que são resgatadas ao longo do tempo, porque elas somem, porque elas aparecem, a quem interessa o sumiço, a quem interessa a aparição. É um filme que fala sobre pesquisa, sobre o Brasil de forma um tanto quanto ampla, mas também muito particular. Para quem é do Recife, eu imagino que esse filme ganhe ainda mais camadas, ainda mais profundidade. Mas para mim já bateu muito forte e eu adorei acompanhar a história do Armando / Marcelo, interpretado brilhantemente, inclusive, pelo Wagner Moura. Vou torcer muito para esse filme no Oscar de melhor filme internacional, no Oscar de melhor ator, torço para que seja indicado a melhor roteiro, a melhor direção, porque merece. Grande filme que nos joga em um tempo e nos deixa viver naquele período para sentir na pele as mazelas e as felicidades dele. Baita experiência, baita filmaço. E então, finalmente, a gente chega no primeiríssimo lugar dessa lista. Foi apenas um acidente de Jafar Panahi. حالا میخوای چیکار کنی؟ E nessa história vamos acompanhar um homem que estava em mais um dia de trabalho em sua oficina até que reconhece uma voz de seu passado. Um homem que o torturou, que acabou com sua vida. Então ele precisa decidir. Ele vai ou não se vingar desse fantasma do passado. Mais uma vez um filme falando sobre memória. Um filme falando sobre trauma. Mas eu gosto do prisma trazido aqui pelo Jafar, que não é trabalhar essa questão dolorida por esse prisma necessariamente da dor, mas sim pela superação dela. Como a gente vai resolver essa ferida? Como a gente vai fazer com que ela cicatrize? É um filme que está buscando muito mais respostas do que necessariamente ilustrando um acontecimento. E ele vai fazer isso através de uma estrutura muito interessante. Foi apenas um acidente, é quase uma comédia de erros. Os nossos personagens vão sendo submetidos a uma série de situações onde eles precisam escapar, onde eles precisam resolver uma dúvida, um impasse, um dilema. Tudo isso para nos evocar aquilo que há de mais humano, que é a empatia, é a consciência. Isso tudo em um contexto extremamente complicado do país no qual o filme foi realizado. Inclusive, o próprio diretor filmou todo esse projeto na clandestinidade, se utilizando de atores não tão conhecidos em locações isoladas ou restritas para que o filme não tivesse sua produção interrompida. E agora, recentemente, inclusive, o diretor foi condenado a 1 ano de prisão por fazer propaganda contra o país por conta de foi apenas um acidente. E o que tudo indica, inclusive, o diretor vai passar por todo o processo e, se de fato condenado e se de fato não tiver caminho, ele vai se entregar como um ato simbólico. E longe de ser só por isso desse filme ser tão impactante. Ele de fato tem uma visceralidade muito forte e o seu ritmo é muito característico. É um filme de locações restritas, como até pontuei com vocês, de planos poucos, ele é bem econômico,
mas que ainda assim tem uma velocidade, tem uma urgência proveniente dessa estrutura e proveniente das atuações que o tornam de tirar o fôlego. A cena final dele, inclusive, é uma das cenas mais marcantes e perturbadoras, eu repito, de 2025. E dessa forma a gente encerra o meu top 10. Eu sei que vocês sentiram falta de alguns filmes, alguns deles estão nas minhas listas de 2024, de 2023, porque demoraram a chegar no circuito comercial e, como eu disse, eu levo aqui em conta nessa lista aqui a data do filme no Letterboxd. Se lá tá 2023, se lá tá 2024, que foram quando esses filmes estrearam em algum festival, eles acabam não entrando aqui. Foi o caso, por exemplo, de Oeste Outra Vez, que facilmente pegaria um top 4, um top 5, e foi o caso também de Sonhar com Leões, que provavelmente estaria ali num top 8, um top 9. Mas pra gente já ir pros finalmente e encerrar o vídeo, vamos com as nossas menções honrosas de filmes de 2025, segundo o Letterboxd. A gente tem Pecadores, do Ryan Coogler, um filmezinho de terror com vampiros, que tem essa surpresa aí que agora todo mundo já sabe. A Longa Marcha, adaptação do Stephen King, muito interessante, do mesmo diretor de Jogos Vorazes. A gente tem também Extermínio, a Evolução, do Danny Boyle. É um filme que se perde ali no finalzinho, mas que conseguiu construir algumas cenas muito memoráveis para mim, de tensão profunda e de reflexão também. A gente tem Homem com H, a cinebiografia do Ney Matogrosso, que segue certo padrão de cinebiografia, mas tem uma ousadia que me ganha bastante. É um filme vibrante do começo ao fim, que exala a essência desse artista tão poderoso. Coloco também nas menções honrosas Nisa 2, a animação chinesa aí, que chegou a se tornar a maior bilheteria de animação da história do cinema. É visualmente incrível, bem impactante, gosto de como é um filme que traz elementos da mitologia, da cultura chinesa, incorpora a sua história para trazer discussões interessantes sobre família, sobre legado, sobre irmandade. Filme bem legal. Destaco também de forma um pouco mais rápida o Vivo ou Morto, um mistério que Knives Out, Nouvelle Vague, novo filme do Linklater, Frankenstein, do Guillermo del Toro, Faça Ela Voltar, que é um terror bem legal, O Último Azul, do Gabriel Mascaro, filme brasileiro excelente, e Ladrões, do Darren Aronofsky. Fecho as menções honrosas aqui. E agora eu me despeço de vocês, lembrando, é claro, para que deixem um like, comentem aqui nesse vídeo o seu top 10, o seu top 20, o seu top 5, o que você preferir, quais foram os melhores filmes de 2025 para você. Compartilha também essa lista com os seus amigos e me diz se você quer ou não que eu traga a lista dos piores de 2025. Confessar pra vocês que eu não tô muito animado pra fazer esse vídeo não, eu sempre gosto de falar de coisa boa, eu tendo a ignorar as coisas ruins. Considere também se inscrever no canal, ativando o sininho para receber as notificações, me ajuda pra caramba. E se você gostou muito, mas muito mesmo desse vídeo aqui, você também pode se tornar membro. Por apenas R$ 3,99 ao mês você recebe conteúdos antecipados aqui no canal e conteúdos exclusivos. É muito baratinho e te dá uma série de benefícios. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!